Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com imensa alegria que estamos dando continuidade ao estudo de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Essa é uma iniciativa do NSP, Federativa Espírita Holandesa, e os amigos da AME Brasil. Hoje temos a satisfação imensa de ter novamente a presença da nossa querida Cláudia, e ela vai falar sobre o tópico O Ser Consciente. E, Cláudia, daqui para frente é com você. Oi, gente, boa noite a todos. É sempre uma grande alegria, um grande prazer estar com vocês, compartilhando os ensinamentos da mentora e compartilhando também reflexões para que a gente possa imprimir na alma aquilo que a gente precisa, né, saber de cor. De cor significa de coração, né, impressos na alma, aquilo que não sai, aqueles ensinamentos importantes, para que a gente possa transformar a nossa vida cada vez numa existência mais respeitosa, mais harmoniosa, mais digna da vida de espírito que somos. Então, hoje a mentora vai nos trazer, é, hoje a mentora vai nos trazer o título, que é Jesus e a Questão do Sofrimento, né? E esse título, a mentora nos traz dois capítulos de livros diferentes, três capítulos, né? Um capítulo em Jesus o Tormento, que é o capítulo 15, de Jesus e a Atualidade, e outro capítulo, dois capítulos de Desperte e Seja Feliz, que é um no capítulo 17 e outro no 28. Então, tudo isso fala a mesma coisa, né? Amplificando, trazendo ilustrações e maneiras, como eu falei, da gente refletir, da gente aprofundar, né, esse compromisso que nós temos dentro da nossa visão reencarnacionista, né, dentro da nossa visão de espíritos a caminho da plenitude. Vocês me escutam bem? Ok? Tá. Porque aí eu acabo, às vezes eu vou falando mais baixo, mas está tudo bem, né? Estamos ouvindo. Tá, que bom. Então, a gente começa trazendo o que a mentora nos traz lá no início do livro Jesus e a Atualidade, início não, início do capítulo, tá? Ela vai trazer reflexões acerca das visões que a maioria das pessoas tem. A primeira visão que a maioria das pessoas tem, que ela diz que são visões unilaterais de se ver a vida, a primeira é ver a vida somente como um corpo físico e mental. E aí a gente está fadado ao túmulo, né? Então, a vida é um lugar de prazeres imediatos, com inevitável presença de sofrimento, e não há nada depois da morte. Então, isso leva a pessoa a viver no hoje e no agora, no imediatismo, sem pensar muito sobre o porvir, sobre consequências, porque se estamos fadados ao fim e se não há nada depois, não há o que se preocupar, né? É essa visão. A segunda, ela nos traz também dessa unilateralidade, que é a visão fixada num futuro, que a alma tem um futuro, e esse futuro está posto, assim como uma fatalidade pré-estabelecida. Então, é a noção de karma que tem lá junto com a filosofia indiana, né, os Vedanta, o Yoga, né, nos ensinamentos esotéricos, místicos. Então, essa é uma visão de karma, kármica, de destino pré-estabelecido, né, que também, não vou me aprofundar na questão da visão kármica, porque também não tenho essa condição de aprimoramento para isso, mas essa
particularidade de ver algo como estando posto faz com que também não se tenha um comprometimento. Então, é uma alma fixada naquele destino pré-estabelecido. E aí, ela vai, então, nos trazer na sua obra, né, ligada à psicologia espírita e ligada à doutrina, a questão do comprometimento, a questão do autoconhecimento, a questão da responsabilidade com a sua própria vida, com o seu entorno, né, com o coletivo, com a forma de se renovar cada vez mais, né, uma renovação íntima, lembrando da lei de causa e efeito, nós lembramos da lei de causa e efeito, da responsabilidade, do compromisso. Então, a psicologia espírita vai nos trazer essa possibilidade de revisitar a obra que Kardec, né, a doutrina espírita nos ajudou muito, trazendo a codificação, e todos os estudos feitos, né, pelos espíritos nobres, trabalhadores, a doutrina, desculpe, a visão que a psicologia espírita nos traz é essa comunhão, comunhão da doutrina com a forma de uma psicologia voltada para os arquétipos, para os complexos, para as mazelas individuais que todos temos e que vimos tratar, cada um de nós, né, tratar as nossas próprias feridas. E é assim que a psicologia espírita vai atuar. Então, é uma visão muito mais ampla, né, ligada à doutrina espírita, que não é nem o aqui e agora e não é o está posto. Então, com base nisso, a mentora vai nos trazer alguns exemplos. Então, vejam, no Desperte Seja Feliz, ela vai fazer algumas comparações, né? Ela vai dizer assim, que os metais necessitam, experimentam a fornalha ardente para ser modelados, né? As gemas preciosas recebem a lapidação, né? O barro, ele necessita do cozimento para ganhar forma, né? O bloco de mármore ou granito, ele vai ser esculpido a golpes, né? Para poder surgir a forma, né? Que se deseja, né? O espírito também, ela vai dizer, né? Precisa que prescindir desses instrumentos de lapidação, do calor do sofrimento e das asperezas provacionais para desvelar o anjo que dorme. Então, ela vai trazendo essas comparações muito pertinentes, né? Que assim como todos esses elementos que ela cita, nós, enquanto espírito, vejam, ela diz, precisamos, não podemos prescindir dos instrumentos de lapidação, do calor do sofrimento e das asperezas provacionais. O que seria isso, não é, pessoal? Nada mais é do que os tormentos, né? Nada mais é do que as dificuldades na vida, né? Aquelas situações provacionais que precisamos passar para poder justamente revelar o mais bonito que tem dentro de nós. Porque a gente só consegue saber quem somos através das dificuldades, dos obstáculos, né? Aquele que não se testa não sabe o seu tamanho, não sabe que tem força, não sabe que tem coragem, não sabe que tem perseverança, determinação, né? Então, vejam a importância da gente passar por essas situações, né? E ela vai dizer, os instrumentos de lapidação, do calor do sofrimento e das asperezas provacionais. Tudo isso vai modelando e fazendo surgir o quê? Esse anjo que nós um dia seremos, né? O anjo que dorme no nosso íntimo, né? Então, a poesia que ela traz, né? É tão bonita, porque apesar dela dizer, olha, tem que passar por tudo isso, mas tem um anjo que dorme dentro de você, né? Então, é a notícia ótima que ela nos dá, né? A gente chega lá em algum momento, né? Mas precisamos da labuta, do sofrimento, do calor. Aí, tem uma amiga minha que no estudo, ela falou assim, os tormentos são as nossas verdadeiras oportunidades de evoluir, construídas sob medida para cada um.
Que bonito isso, né? Porque nós sabemos que aquela dificuldade vem para nós e não vai para o vizinho, né? E não vai para o familiar, ela vem para nós. Por quê? Porque ela foi construída sob medida. E aí é bonito também da gente ver dificuldades como oportunidades, como eu falei antes, né? Oportunidade da gente se conhecer, de se conhecer e reconhecer esse espírito forte que nós somos e que estamos a caminho, né? Então, a Joana vai nos dizendo assim, que os tormentos procedem da consciência de culpa de cada um, de cada criatura, né? E nós temos lá, na obra dela, as várias formas de culpa, tem aquela culpa que ela não está consciente, tem aquela culpa que a pessoa já está mais subliminar e a pessoa ainda não se dá conta, mas vem aflorando também sintomas, tem aquela culpa consciente, lúcida, onde ela já se entende, onde ela já se reconhece, ela sabe que aquilo que ela fez resultou na consequência tal, e que então essa culpa é educativa, e faz ela refletir para ela não cair de novo ali, que aí se chama, então, a culpa terapêutica. É aquela culpa na qual ela aprendeu com aquela lição, e aí sim, ela integrou aquele conhecimento, né? Porque não adianta a gente passar pelas situações se a gente não integrar aquele conhecimento, não integrar aquela experiência que nós tivemos, né? É como na escola, né? Que a gente vai passando de ano em ano, se a gente não faz a tarefa direito, se a gente não aprende a lição e não consegue ter um bom êxito na prova, a gente vai repetir. Então, as dificuldades são assim mesmo, elas vão aparecendo com uma tonalidade diferente, às vezes não é ao mesmo tempo, às vezes é a mesma temática, né? E a pessoa ainda não entendeu, e precisa de alguém de fora para dizer assim, você já reparou que é o mesmo tema? É o mesmo tema que se repete, né? Se repete com o vizinho, com o namorado, com não sei o quê, é o mesmo tema, né? Aí ela, né? Mas, às vezes, não é exatamente o mesmo tema, mas é a mesma emoção suscitada. E alguma coisa naquela experiência tocou numa emoção, em algum registro seu emocional. E aí tocou e você ficou afetada por aquilo, que não é necessariamente a mesma temática, mas aquilo te afetou tal e qual antes. Então, é a forma de você revisitar aquela situação com uma outra roupagem, né? Enfim, mas significando a mesma coisa. Ou seja, a gente precisou, naquele momento, passar por aquela situação de aprendizado, né? Então, o que nós precisamos é que essas situações, essas heranças nossas, né, sejam é, 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 cada vez menos densas, cada vez menos pesadas, né? E que cada vez mais esses efeitos do nosso livre-arbítrio, causa e efeito, né, sejam menos sentidos de forma sofrida, desagradável, né? É isso que a gente busca, né? E aí ela fala uma frase que eu coloquei aqui para vocês, né? No ser profundo, no ser imortal, dos profundos arcanos da individualidade, que nós somos indivíduo, que temos várias personalidades, né? Mas nós somos indivíduo, aí nós temos uma individualidade. Então, nos arcanos dessa individualidade se encontram as raízes dos fenômenos que agora lhe repontam sobre o solo da organização carnal. O solo da organização carnal, né? São formas diferentes dela dizer, né? Então, é desse profundo nosso, desses registros nossos, desses registros nossos, dessa nossa história da individualidade, que vão remontar, vão surgir, né? Estão enraizados ali, e vão surgir esses fenômenos dos efeitos pelos quais a gente precisa passar no solo da organização carnal, ou seja, enquanto reencarnados. Eu achei bonito isso. E aí ela vai dizendo assim, olha, lembra-te do divino educador, ou seja, o Pai,
corrigindo-te as imperfeições, quando surpreendido pelo sofrimento de qualquer matiz. E isso também é muito importante, né? Porque, assim, quando passar por alguma dificuldade, né, não é punitivo, não é falta de sorte, né, ou só acontece comigo, né, não tem não tem nenhuma preferência, nenhum personalismo, né? Às vezes não, sempre a situação ela não é, ela é subjetiva, mas não personalística. Deixa eu ver se eu explico direito. Ela diz respeito àquela vida, àquela personalidade, diz respeito às raízes que tem nesses arcanos profundos da individualidade. Então, ela é única, particular, né? Que nós vamos passar por aqui, né? Estou falando assim no sentido de sentimento, de emoções, porque há todas as experiências, muitas, né, estão ligadas à humanidade, né? A humanidade passa por perdas familiares, por perdas de emprego, né? Por várias situações, inclusive experiências boas também, né? Nascimento de filho e etc. Então, as experiências, elas são do coletivo, né? Mas eu digo assim, que quando vem uma situação, né, como ela diz aqui, do divino educador, né, numa situação corrigindo as imperfeições, para a gente não olhar aquilo dessa forma, ai, só acontece comigo de novo isso, ai, puxa, eu não tenho sorte, não, a gente deslocar a gente daquela situação e pensar o que o divino educador quer que eu aprenda, né? Porque aí a gente sai desse lugar de vítima, a gente sai desse lugar de narcísico, né? Narcísico, né? De, do eu que não pode passar por nada, por nenhuma dificuldade. Então, a gente desloca aquilo e a gente pensa o que o divino educador quer que eu aprenda. Porque aí sim vai fazer todo sentido quando a gente passar por aquela experiência. E aí a gente não vai trazer aquilo de forma personalística, ou seja, narcísica, que era essa expressão que eu queria colar nesse personalismo. A gente não vai trazer aquilo de forma narcísica. Ai, que sou, ai, não. A gente vai deslocar e vai olhar aquilo como a lição. Qual é a lição que eu preciso aprender? Né? Isso é bem importante. E aí ela vai dizer assim, olha, nas enfermidades, né, a gente pode fazer reflexões sobre a existência terrestre e a vida, porque é só quando a pessoa se vê em situação vulnerável, né, na sua organização carnal, né, por uma enfermidade, enfim, é que ela reflete sobre a existência dela. Eu sou um ser, um espírito. Se eu morrer agora, e se eu desencarnar agora, né? Terá sido muito rápido, eu terei feito tudo, né? Que importância que eu dei à minha vida? Então, a Joana nos traz os dois lados da moeda, né? Outra coisa, ela nos fala da incompreensão, né? Ela fala da incompreensão da situação. Ela diz assim, é uma necessidade de recuperação moral a respeito daqueles delitos que aguardam, então, a renovação. A gente incompreende a situação que está acontecendo. Então, é como eu falei, vamos olhar que lição aquela situação nos está dando. Uma outra forma, ela diz calúnias e difamações, né? Se a pessoa se sente caluniada, difamada, né, traída, né, na forma de que o outro coloca, né, ela expõe, ela fala, usa o testemunho do silêncio e da confiança em Deus. Recolhe-se, né? Recolha-se, né? Não fica pensando, mas ele falou isso, mas e se os outros pensarem, mas como eu pude fazer? Não, recolhe. E usa esse silêncio, né? De uma forma de confiar, desse exercício de confiança em Deus, né? Como a gente diz, Deus está vendo tudo isso. Então, recolhe, né?
Uma outra coisa que ela diz, olha, desencarne de pessoa querida, que também é um outro sofrimento brutal, né? Porque assim, a gente sabe que a morte é inexorável, ela vai acontecer, né? A partir do momento que a gente chegou, a gente sabe que a gente tem, né, aquela data para ir embora, né? Alguns vão postergando, que é o meritório, né? Que vai se postergando as pessoas com muito desejo de ainda trabalhar, importantes para o seio, né? Tem pessoas que passam por dificuldades de saúde, mas você vê que tem sempre aquela extensão, né, meritória da vida, porque o entorno ainda precisa dela, e ela, por amor, fica, né? Mas quando a gente sabe, quando a gente percebe quando a gente vivencia esse desencarne de pessoa querida, né? Aí o que que a Joana nos diz? É a morte, né, na sua mensagem, solicitando para a gente também valorizar a existência. Aquele se foi, chegou a vez dele, né? Vamos valorizar a nossa existência, vamos valorizar aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, ela vai trazendo sempre esses essas dificuldades, né, esses tormentos por que todos nós vamos passando, ela vai trazendo sempre o outro lado da moeda, né? Aproveita isso e que lição isso pode estar, que visão, que mudança de ponto de vista isso pode estar te propiciando, né? Também tem uma coisa assim que ela diz do abandono dos afetos, né? Às vezes, laços afetivos que se rompem, né? Separações e etc., né? Aí ela diz, o Senhor pode estar solicitando de você labores mais elevados, que exigem solidão, né? Para melhorar esse trabalho íntimo. Então, também é uma forma de se recolher, né? Porque é no silêncio, é na travessia do deserto, né? É nesse silêncio profundo, absoluto da nossa alma, que a gente vai se reconectar com a nossa essência, nos reconectar com aquilo que temos, os nossos compromissos, e nos reconectar também com Deus, com essa fagulha divina que está dentro de nós. Então, é no recolhimento, no absoluto silêncio. É a experiência do deserto, né? A experiência do deserto que nos tira tudo, tudo, absolutamente tudo, né? A gente se sente a pessoa que teve um rompimento de laço afetivo, uma separação, ela se sente sozinha, abandonada, e é nessa experiência do deserto que ela precisa se recolher, né? Talvez até talvez não, uma possibilidade de ela atravessar um novo portal dentro da vida dela, né? Esse novo portal que vai se abrir a partir daquela dura experiência, né? Dura, sofrida experiência, mas um novo portal. Se ela vive aquilo na sua integralidade, chora, sofre, conversa com Deus, né, se recolhe, ela vai viver, ela tem a possibilidade de atravessar um novo portal. A Joana também fala da presença de espíritos sofredores, né, irmãos sofredores, que ficam envolvendo aquela pessoa, né, e que ela passa por processos obsessivos, né, mais sérios, né, enfim. Ela vai dizer assim, então aproveita e recolhe-te também e observa a tua conduta moral, né, mental, e tenta recompor esse campo energético, né, reequilibrar-se, né, de forma que aquela sintonia não haja mais. A gente sabe, né, que é através do pensamento que a gente se comunica, né? Todos, né? Encarnados com encarnados, encarnados com desencarnados, né? A gente se comunica o tempo todo, né? Inclusive a obsessão de encarnado para encarnado também. Então, a importância da gente prestar atenção a isso, né? E
continuando, ela vai dizer que aquilo que a gente já sabe, mas a gente sempre gosta de ouvir, né? As dores não têm caráter punitivo, né? Porque o pai não pune, o pai educa, né? Aquilo que nós falamos, o divino educador. Ele está ali para oferecer, né? Guarida, amparo, né? Sustento, né? Então, essas dores não têm caráter punitivo, elas são lutas de redenção e são técnicas de educação que o pai convoca o filho em débito, né, um filho rebelde, à edificação interior. E aí a gente traz a fala de Paulo: é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Né? Então, não é um pai punitivo e severo, é aquele pai que está educando e que está nos oferecendo possibilidades de revisão da nossa vida, para que a gente possa fazer um upgrade ainda nessa encarnação mesmo, né? Sempre, né? E a Joana também fala o seguinte, né, que as pessoas que aparentam felicidade e transitam no carro do triunfo, elas também experimentam dores, sofrem ansiedades e depressões. Porque é muito interessante, né? A grama do vizinho é mais verde, a família dele é mais perfeita, todos se amam, os filhos são educados, né? O casal vive em harmonia, né? Aquela perfeição. Não é assim. Todos nós temos sofrimentos e ninguém sabe o que passa dentro de cada um. Ninguém sabe. Mas há uma diferença entre a pessoa sair expondo as suas dores, chamando atenção, né, para as suas dificuldades, que também é uma forma narcísica de se colocar no mundo, né? E aquela pessoa que segue a vida, né, vai vivendo a sua vida, mas que o que carrega dentro só diz respeito a ela e a um grupo íntimo, né? Lógico que ninguém é um túmulo fechado, a gente precisa compartilhar coisas, né, com os mais próximos, um amigo, um familiar, né? Aqueles que convivem conosco, né, sabem o que a gente carrega, conseguem, né? Se a família tem harmonia, né, se percebe, se olha, eles conseguem ver que a pessoa não está bem naquele dia, que ela está passando por alguma coisa, né? E que aquela dor que ela carrega, né? Por exemplo, as dores do luto, né? A gente vai vivendo, as pessoas precisam seguir, né? Eu costumo dizer que aquele ente que fica, ele precisa seguir a vida honrando aquele que se foi, porque aquele que se foi viveu com coragem, com perseverança, né, com força, lutou até o final, né? Muitas vezes tem desencarnes bastante sofridos, né? E aquele que fica não pode sofrer mais do que aquele que foi, porque às vezes acontece que a pessoa quer passar por isso, né? O sofrimento dela é o maior do mundo, é um sofrimento sim, mas ela não pode sofrer mais do que aquele que sofreu as dores na carne, né? Muitas vezes. Então, a gente precisa honrar, aquele que fica precisa honrar, né? Homenagear aquele que se foi desta maneira. Eu vou seguir a minha vida como ele seguiu a dele até o final, né? E aí a pessoa vai seguindo, vai fazendo as suas coisas, vai tendo seu momento de choro, né? Vai tendo seu momento de recolhimento, mas vai seguindo a vida, né? Porque todos nós, como Joana disse, todos nós temos ansiedades, medos, sofremos, né? Temos momentos depressivos, de recolhimento. Isso é do humano, né? Não seríamos humanos, não teríamos uma humanidade, né? É, ainda neste planeta se a gente não estivesse passando por isso, né? E aí ela também fala das provas, né? Porque ter júbilos, ter facilidades, né? Ter conforto, beleza, são concessões espirituais, né? E nós temos que também prestar provas disso, né? Ter uma capacidade de raciocínio, intelecto mais apurado, ter tido condições de estudar, né? Estarmos todos aqui, né? Isso também tem uma grande responsabilidade para nós, né? Porque nós somos replicadores, e replicamos
na presença com o outro, numa fala, num olhar, né? No dia a dia. A gente vai replicando toda essa bagagem que a gente vem adquirindo. Então, nós prestamos contas também disso que nós temos, dessas possibilidades que recebemos, né? E aí ela diz, não se iluda, né? Com a vã esperança de ter felicidade sem esforço e paz sem lágrima, né? Não podemos nos iludir, nós estamos num planeta de provas e expiações, e as pessoas, elas querem só momentos felizes, uma felicidade eterna, infantil, imatura. Nós não estamos ainda assim, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. E aí eu lembro aquela expressão, sangue, suor e lágrimas, né? Porque a gente precisa, ó, trabalhar, e esse trabalho é de tempo, é de energia, é de reflexão, elaboração, né? Integração daquilo que a gente lê, né? Quanta gente a gente lê de novo, aí lê aquele, pega de novo aquele texto, fala, meu Deus, eu não tinha prestado atenção nisso. Olha o que fala aqui, porque a gente vai integrando cada vez mais, né? Então, é sangue, suor e lágrimas. E aí ela vai dizer que a Terra é a escola dos aprendizes em fase de imperfeição e ignorância. Então, nós, né, caras pálidas, somos ainda imperfeitos e estamos ainda muito na ignorância, né? Ainda estamos muito na infância do espírito, né? Que chora, que reclama, né? Enfim, né? E que faz parte, a gente ainda precisa muitas vezes, né? Mas nós estamos no caminho sempre, é isso que eu também gosto de lembrar. A gente tá a caminho. E se não deu para fazer daquela vez, né? Ah, eu falei de novo daquele jeito. Ah, eu falei de novo da minha dor. Por que que eu falei da minha dor de novo, né? Ah, tudo bem, acolhe isso. Ainda foi necessário você falar daquilo, né? Então, assim, a gente também está a caminho, né? Aí ela diz assim, que nessa escola de imperfeitos, né, de ignorantes que somos, ela diz, alguns são bem intencionados, esforçando-se. Tomara que sejamos nós, né? Outros, preguiçosos, criando embaraços para o próximo e para eles mesmos. Preguiçosos, né? Não estão na labuta, não estão na luta, né? Estão nesse atrapalho aí pessoal deles, né? Um atrapalho pessoal deles que atrapalha o entorno. Se cada um de nós fizer esse trabalho de casa, né? De reflexão, de pensar por onde isso me tocou, por que eu fiquei tão aborrecida quando fulano falou assim, né? Aonde que eu estou enroscada nisso? Se cada um de nós é, fizer esse trabalho de casa, a gente compromete menos o nosso entorno, a gente atrapalha menos as pessoas, que a gente ainda atrapalha muitas pessoas, né? A gente atrapalha com uma fala atravessada, com um olhar, com uma impaciência, né? A gente está atrapalhado, é lógico, e atrapalha o outro, né? A partir do momento que a gente fica cada vez menos atrapalhado conosco, com os nossos conflitos, enroscados nos nossos complexos, menos a gente vai atrapalhar o outro. E tem os diversos, né, que ela diz, que são os distraídos, atrasados, né? Então, talvez a gente pode pensar que são aqueles que estão ainda a passeio, né? Eles vieram a passeio, estão passeando, né? Querem sentar na janela do ônibus, olhar a paisagem, né? Distraídos de si próprios também, né? E tem os raros, olha, os raros com aproveitamento louvável, né? Mesmo assim vivendo as condições e peripécias da sua humanidade, né? Da sua humanidade, do momento em que estão encarnados, da coletividade, né? O compromisso com o coletivo, familiar, social, enfim. Puxa, eu acho assim que vamos tentar que a gente seja os bem-intencionados, né? Que aqueles que estão se esforçando estão no caminho, para que, quem sabe, a gente possa chegar assim, não vou dizer tão rapidinho, porque a natureza não dá saltos e a gente precisa de um tempo de
digestão, né? A gente precisa digerir aquele ensinamento, a gente precisa de um time, né? O tempo entra como um elemento, né? O tempo é uma dimensão importante, né? Então, o ser humano nasce, né? Ele é bebê, primeiro ele teve um tempo de construção, a fábrica, né? Está lá na fábrica, mas produzindo os órgãos, produzindo tudo. Ele tem esse tempo. Depois ele é neonatal, ele passa pela infância, todas as fases que a gente conhece, né? Para a gente chegar, quem sabe, na fase do envelhecimento, né? E a gente possa ter aproveitado esse tempo de maturação. Então, o tempo é importante para cada fase, né? Eu não sei por que eu falei do tempo, mas talvez eu estivesse dizendo que a gente precisa de um tempo de maturação, que o tempo é importante e que a gente precisa também acolher esse tempo interno dentro de nós, né? Então, ela diz assim, olha, também és estudante algo negligente, equivocando-te, envolvendo-te em discussões, em lutas, em debates mesquinhos, gerando animosidade e perdendo tempo útil. A dimensão do tempo, né, importantíssima aí, né? A gente não pode acelerar. Ah, sim, eu estava falando que a natureza não dá saltos, a gente não pode acelerar, mas a gente não pode também negligenciar a dimensão do tempo, né? Estava lendo aqui no livro da Aniela e a Fé, esse livro aqui, Os Últimos Tempos, o que está dizendo aí? Os Últimos Anos de Jung, né? E aí, eu estava lendo isso para outra coisa, mas aí me vem a calhar, né? Que Jung, ele respeitava muito tempo, né? Ele respeitava, e para ele, né, o sofrimento da vida humana e a miséria do tempo, ou seja, a escassez do tempo, era uma realidade importante para ele, né? Então, ele não abusava do tempo, né? Prestar contas ao tempo era para ele mais do que um desejo, tratava-se de uma exigência séria e incontornável, né? Por isso ele era muito pontual. Então, ele vivia cotidianamente comprometido com a dimensão do tempo, a importância dele da reencarnação, né? Isso é fabuloso, né? Fabuloso quando a gente procura fazer da nossa existência uma existência plena de bom uso, né? Ninguém vai sair neuroticamente querendo produzir trilhões de coisas porque tem que aproveitar o tempo. Tem pessoas que vivem assim, né? Tem uma pessoa que eu conheço e que ela vive muito tomada por isso. Ela precisa fazer valer a reencarnação dela, ela não pode perder tempo, né? Isso já é uma forma neurótica, obsessiva, né? Que isso aí é de um maltrato muito grande para nós, né? Então, ela vai para o extremo, né? Tem pessoas que não a mínima, não ligam nada, né? Nasceram a passeio nessa vida e vão passar a passeio toda a vida, né? Aí chega lá depois, quando vai fazer o checklist, ó, a gente vai cortar essa reencarnação, porque nessa daí a gente põe um zero ali, que não funcionou nada ali, né? A ciência é o momento da pessoa. E essa outra, que eu citei como exemplo, essa pessoa, ela vive obcecada em não perder tempo na sua reencarnação. Vejam, um conceito, né, uma forma é reencarnacionista, mas até que ponto, né? A gente precisa cuidar disso para a gente não danificar o corpo físico, né? Então, a Joana fala que a gente é estudante algo negligente, né? Nos equivocamos e nos envolvemos em discussões, lutas e debates mesquinhos, né? Quantas vezes a gente entra numa conversa, num debate, numa discussão, e depois diz, meu Deus do céu, quanta energia gasta,
né? Para que eu me envolvi nisso? Para que eu fui falar aquilo e que redundou um monte de coisa? Para que eu fui responder? Nossa, né? Quer dizer, a gente ainda é muito humano nisso, né? Porque a última palavra tem sempre que ser a nossa, né? Por que tem sempre que ser a nossa? Às vezes a última palavra é até para concordar. É mesmo, tem razão. Para que isso? Né? Mas porque ainda somos tão humanos, né? Então, a Joana fala assim, olha, retempera os ânimos, né? Mas sai do refúgio dos seus tormentos para a luz clara da razão. Ou seja, sai desse vitimismo, sai dessa aura, né? De dor, de sofrimento, né? Sai, né? Porque ela diz que ninguém está na Terra fadado ao sofrimento, incessantemente. Tudo bem que a Terra é uma escola, né? Mas também tem flores aqui. Também tem um sol que brilha, né? Também tem a chuva. Também tem tudo, tem oportunidades. Nós temos amigos, nós temos familiares, nós temos pessoas queridas, né? Não é só sofrimento e dor, né, gente? Então, aí ela nos fala assim, olha, porque a Terra é um mundo transitório, também efêmeras são as suas dores e alegrias que deves trabalhá-las. Então, ela diz, sai daquele tormento, né? Isso tudo é passageiro, as dores também são passageiras, né? Vai trabalhando elas, vai refletindo, né? Porque elas não vão durar para sempre, né? E aí eu me lembrei daquela passagem de Chico, que ele estava naquele sofrimento, aquela dor, sofrendo, né, as dores do corpo físico, né, o adoecimento, ele deitado na cama, e ele pede a Maria, oh Maria, tem compaixão de mim, que eu sofro muito. E aí ela diz, Chico, tudo passa, isso também vai passar. Então, quando a gente vê naqueles momentos assim difíceis, né, e que a gente acha que a gente não vai suportar, né, ela diz: levanta, reage, sai dessa coisa em si mesmado. O que é em si mesmado? É estar em si mesmo, né? Tá, ó, focado para a sua dor, como se estivesse olhando o tempo todo para a dor. A gente sabe que a melhor forma da gente sair da dor é olhar para a dor do vizinho, para a dor do outro, né? Muitas vezes a dor do outro é gigantesca, né? Então, uma das formas da gente sair desse ensimesmamento é olhar para o outro, né? É o amor, né? E aí ela diz assim, na ausência do amor, ação, que é nos gestos, na delicadeza, no trabalho coletivo, voluntário, olhar para o outro, né? É, tornar um dia agradável, fazer uma comida, um café, enfim, dar um tempo, dedicar um tempo, tudo isso é amor-ação. Então, na ausência de amor-ação, aparece a dor-renovação. Porque é no trabalho que a gente vai elaborando, né? Quando as mãos funcionam, né? A pessoa diz assim, minha cabeça tá, vou lá lavar a louça, vou lavar a roupa, vou mexer com não sei o quê, vou arrumar um guarda-roupa. Com as mãos, colocando as mãos, né? Porque a psique está no corpo todo, a gente colocando as mãos funcionando, aquele pensamento obsessivo desvia, e você está naquele momento organizando fora para organizar dentro, né? Então é importante a gente sair desse ensimesmamento. E aí ela diz, então, né, que o amor se converte em reparação de erros, a gente lembra daquela fala de Pedro, né? O amor cobre a multidão de pecados, né? O amor, o trabalho. E ele diz assim, olha, sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Está em Pedro. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus, né? Então, ele fala da gente amar uns aos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 8 a 10. Então, ela fala assim, ama e tranquiliza-te,
deixando os teus tormentos no passado, e ressuscitado dos escombros, ressurge feliz para a reconstrução sadia do teu dia, da tua vida atual. Então, ama, tranquiliza-te, né? E deixa aquela culpa que fica reverberando, né? Culpa porque ainda é infantilizado, né? Responsabilidade é um termo melhor. Então, aquilo que fica reverberando diz, eu era assim, não sou mais assim, né? Muitas vezes a gente, na vida atual, a gente quer nos punir por atos que cometemos anos atrás. Isso é de uma crueldade gigantesca, porque no passado não tínhamos a mente que temos hoje. E a gente quer, com os olhos de hoje, ó, fuzilar aquela que fomos no passado, né? Então, deixa o tormento no passado. Agir assim foi indevido, não devia, mas hoje penso diferente, hoje eu estou fazendo de forma diferente, hoje eu vou trabalhar e tal, 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 tal. É isso que a Joana fala para a gente, né? Porque senão nós nos tornamos obsessores de nós mesmos, né? E isso não vai nos levar a lugar bom. Aí vamos terminando, né? A gente pensa assim que ela traz Jesus, né? Porque é o livro de Jesus é a atualidade. E ela diz: Jesus foi o protótipo da felicidade, né? E aí essa minha amiga também fala assim: Jesus era sábio, realista e feliz. Achei tão bonito quando ela falou isso. Jesus era sábio, realista e feliz. Sábio, né? Porque ele ponderava antes de falar. Realista, porque ele aceitava a realidade da época das pessoas, né? Era como nós, naquela época, podíamos ser, né? E ele ainda aceita hoje a nossa realidade, como nós podemos ser hoje, né? E feliz porque ele estava em constante comunhão com o Pai. O reino de Deus estava implantado dentro dele. Esse é o modelo que nós temos que seguir, né? Ver esse Cristo como mestre, que é o que a Joana nos traz. Ele ensinava como se devia utilizar as condições terrenas. Então, ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo. É o que a gente já escutou várias vezes. E era o que Jesus nos ensinava, né? E, para finalizar, a gente pensa na importância de sermos co-criadores, né? Então, eu pensei na cocriação porque a Joana traz assim: no desequilíbrio que predomina em toda parte, seja tu quem permanece em serenidade. Somos co-criadores aí. Aí ela diz: no vozerio das acusações, seja o teu silêncio a forma de defesa. Somos co-criadores aí da paz. Na urdidura de qualquer mal, a tua se torne a presença do bem. Somos co-criadores aí, proporcionando o bem. Então, que bonito se a gente conseguir fazer isso, sangue, suor e lágrimas, o tempo todo, né? Que a gente possa não se desequilibrar, trazer serenidade. Que a gente possa não entrar naquela discussão, naquela vibe ruim, né? E que a gente possa, então, promover o bem sempre, né? Que bonito quando a gente conseguir chegar nos lugares e levar a paz de Jesus. Ele diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Que a gente possa sempre, sempre, sempre levar, né? Que a gente possa sempre estar atento e na possibilidade da gente estar num local fazendo a diferença e não comungando com o comum, né, gente? Essa é a possibilidade. E cerramos. Querem falar alguma coisa? Nossa, nossa, Cláudia, bem cronometrado. Tem um minutinho. É, mas pode falar, pode falar. Não, eu acho que a gente só tem a te agradecer hoje, apesar do seu compromisso, você estar aqui com a gente. E realmente, hoje eu li esses textos todos e fiquei pensando, meu Deus, quanta coisa. Mas eu espero que à noite fique mais claro. E você trouxe
bastante, desculpa, claridade para alguns tópicos. E tem coisa muito bonita nesses 3 capítulos de hoje. Muito bonito. Você passou aí, trouxe, jogou luz em alguns pontos para a gente. Então, obrigada. E, e a gente te vê nos próximos, que temos mais algumas vezes juntos, né? Alguns estudos ainda desse bloco, né? E tivemos também na Itália. A gente vai se ver na Itália. Ah, vamos, né? Que legal. Vamos sim. É, A, então, a olha, gente a gente está junto 26 de junho. eu sei que tem 26 de junho é o próximo que eu estou aqui com vocês. isso, tá bom. Mas vamos lá na Itália, né? Se Vamos Deus lá em quiser. Assis, respirar, comungar aquele ar maravilhoso lá, aquela egrégora, né? De Francisco, É, de Clara. exatamente. Só de estar lá já vai ser muito bom. Verdade. Então, a gente te agradece e te libera para o seu compromisso. Não sei se você teria tempo ainda de ficar com a gente para a oração final, senão a gente faz. Façam que eu vou ficar, Se por você favor. puder fazer, quiser fazer, a gente agradece. Se você... Faço. Tá certo, então tá Vou- bom. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar junto